A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se é a sua primeira vez aqui, se você tem acompanhado alguns vídeos e tem sido abençoado, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho para você poder receber notificações todos os dias. Nós postamos um vídeo todos os dias, entra no ar mais ou menos meia-noite, horário de Boston, que é aproximadamente 2 horas da manhã, horário de Brasília, e muita gente tem lido aqui conosco, eu tenho ouvido os testemunhos e Deus tem feito grandes coisas através da sua palavra. Você vai ver, né, se você tem acompanhado ou se você vai assistir hoje, o que nós fazemos mais aqui é ler a palavra do Senhor. Nós comentamos algumas coisas para ajudar na nossa compreensão, mas 95% do conteúdo aqui é a Bíblia mesmo, a palavra de Deus. Então, é um propósito que o Senhor colocou no meu coração de ler a Bíblia toda com a minha igreja aqui de Peabody, ajudar os meus irmãos aqui da minha igreja local. E então, no propósito de ajudar mais pessoas, né, pelo mundo afora, estamos colocando este conteúdo aqui no canal no YouTube. Então, se você for abençoado por este conteúdo, se inscreva, acione o sininho e compartilhe também. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, compartilhe com seus irmãos em Cristo, né, porque muitas pessoas estão caminhando na fé, mas têm dificuldade para ler a Bíblia, têm dificuldade de assumir um compromisso, né, de leitura diária. E nós sabemos que a palavra do Senhor, Deus nos deu a palavra de Deus, a sua palavra, para meditarmos todos os dias, na sua palavra, para sermos edificados, para sermos desafiados, para sermos consolados e, acima de tudo, para alimentarmos a nossa fé. Então, o propósito aqui é esse, ajudar a você a meditar na palavra do Senhor todos os dias e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Nós estamos lendo sobre as leis que Deus deu e hoje nós vamos ler sobre as leis referentes aos holocaustos e ofertas. Hoje é 21 de fevereiro, holocaustos e ofertas. Enquanto os festivais são principalmente momentos de celebração, lembrança e ação de graças, os sacrifícios e ofertas são projetados para trazer a remoção da culpa, isso é, a expiação, ou a obtenção do favor de Deus, que é a propiciação. O dia da expiação já foi apresentado como um dia especial de sacrifício pelos pecados do povo, e é de longe o mais importante. Além disso, são necessárias 5 ofertas principais e várias outras ofertas especiais. Então vamos falar primeiro sobre holocaustos. Os holocaustos são sacrifícios contínuos de animais sem mácula, que são completamente queimados e nunca comidos. Depois que o adorador impõe as mãos sobre o animal e o animal é morto, o sangue do animal é aspergido ao redor do altar em expiação pelos pecados do adorador. Ofertas da manada. Vamos a Levíticos capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele por sua expiação. Este ato de colocar a mão sobre a cabeça do animal, Deus explica isso em outros textos. A pessoa estava passando a sua culpa, os seus pecados para aquele animal. Era um ato de fé.
Não acontecia nada ali sobrenatural, não acontecia uma mágica, não era uma simpatia, não era nada disso. Era um ato de fé. A pessoa cria que quando colocasse a mão sobre a cabeça do animal e posteriormente oferecesse o animal como um sacrifício queimado ao Senhor, Deus aceitaria aquele ato de fé da pessoa e perdoaria os pecados da pessoa. Vamos continuar aqui. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, essa primeira oferta aqui, este primeiro holocausto, queimar este animal, era exatamente para um homem judeu, uma família de judeu que estava buscando perdão, estava trazendo este sacrifício ao tabernáculo para pedir perdão a Deus. Este animal, então, levaria a culpa desta pessoa e seria sacrificado sobre o altar. Ofertas do rebanho. Levítico 1, dos versículos 10 ao 13. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, trará um macho sem defeito, e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. As primeiras instruções eram acerca de animais grandes, como um boi, por exemplo. Essas segundas instruções aqui diz respeito aos animais menores, cabritos, carneiros. Ambos os animais eram aceitos por Deus como um sacrifício para expiação de pecados do homem israelita e da sua casa, da sua família. Ofertas de pássaros. Levíticos 1, versículos 14 ao 17. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E aí nós temos aqui as instruções de Deus para 3 níveis de animais. O boi, que seria o animal maior, o animal mais caro, o animal que custaria mais a uma família oferecer ao Senhor. Depois, o cabrito ou carneiro, que era um animal, ou um cordeiro, né? Um animal que era menos caro, mas ainda custava alguma coisa a uma família oferecer ao Senhor. E aí, por último, a ave. Para uma família que não tivesse condições de oferecer um carneiro, um cordeiro ou um boi, poderia oferecer uma ave. E aí nós vamos ver mais à frente que determinados pecados exigia um boi, outros exigia somente um cordeiro e outros exigia somente um pássaro. Isso nós vamos ler durante as próximas semanas.
instruções para sacerdotes. Levíticos 6, dos versículos 8 ao 13. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. E este texto, ele é muito conhecido por nós pentecostais, não é verdade? Eu não sei se você é pentecostal como eu, mas no meio pentecostal, este versículo, fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. É um texto muito conhecido que nos faz entender que nós precisamos ter o fogo do Espírito Santo, ardendo dentro de nós constantemente, dando prioridade ao Espírito Santo nas nossas vidas. E de fato isto é correto, nós precisamos mesmo estar sempre em sujeição à vontade do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que vai nos ajudar a lutar contra a carne. Nós só vamos vencer a carne pelo poder do Espírito Santo. E também o Espírito Santo é quem nos dá os dons do Espírito, dons de falar em línguas, dons de profecias, dons de cura, dons de sabedoria, conhecimento da ciência, tudo é o Espírito Santo que nos dá. Mas nós vemos aqui que, na verdade, o contexto deste fogo que está ardendo sobre o altar todos os dias, este fogo que não pode cessar sobre o altar, ele não é um fogo pentecostal, ele é sim um fogo de expiação. Ele é um fogo que arde porque constantemente tem um sacrifício de expiação sendo oferecido a Deus. O povo de Israel precisava trazer dia após dia uma oferta de expiação. Tinha o dia da expiação, que era o único dia no ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer um ato de expiação por toda a nação. Mas, durante o ano todo, todos os dias, o povo de Israel trazia um animal para ser sacrificado por expiação própria. Então, este fogo que está ardendo sobre o altar, na verdade, ele nos faz entender que nós precisamos estar nos humilhando e pedindo perdão ao Senhor dia após dia. Nós precisamos estar queimando a nossa carne, sabe? Queimando os nossos desejos, queimando as nossas vontades, neste fogo que é o Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, além daquela alegria que ele nos dá, além daquela manifestação, de dons e tudo mais, acima de tudo, o fogo do Espírito Santo em nossas vidas precisa estar queimando a nossa carne dia após dia. E como nós temos dito, para nos transformar cada dia mais à imagem e estatura de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, quando você vê este texto, lembre-se do contexto. O contexto aqui é sacrifícios de expiação por pecados. Vamos continuar então. Ofertas diárias contínuas. Números 28, dos versículos 1 a 8. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. É claro que Deus está falando de uma linguagem figurativa, porque as ofertas que o povo trazia, as ofertas de cereais, não era colocada assim na presença de uma imagem de Deus para aquela imagem consumir ou para Deus vir e comer
aquelas comidas porque ele precisava se alimentar. Claro que não. Deus é espírito. Deus não precisa de comida física. Nós que precisamos. Mas Deus usa esta linguagem para dizer que essas ofertas elas estavam sendo tragas a Ele mesmo, sabe? Na verdade, os sacerdotes vão desfrutar dessas ofertas de cereais. Nós vamos ver logo em seguida. Mas Deus tinha um desejo pessoal, ele tinha um interesse pessoal nas ofertas que o povo trazia, e até mesmo nas ofertas de cereais. Vamos continuar aqui. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Viu aqui a linguagem? Dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro. E esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, quer dizer, quando estiver anoitecendo, né? Como a oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha, você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Quando eu vejo aqui Deus dando essas instruções ao povo de Israel, que eles precisavam trazer 2 sacrifícios, dia após dia, continuamente, ao tabernáculo, eu me lembro do chamado que o Senhor Jesus fez para todo aquele que quisesse o seguir. Quando certos homens chegaram para o Senhor Jesus e disseram: olha, mestre, nós queremos te seguir. O Senhor Jesus disse: olha, se vocês querem me seguir, dia após dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o que o Senhor Jesus falou para todo aquele que quisesse ser seu discípulo. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E então é o mesmo princípio aqui. O povo de Israel, Deus instrui o povo de Israel a trazer um sacrifício dia após dia, um cordeiro de manhã e um cordeiro à noite. Dia após dia, a nação de Israel tinha que oferecer este cordeiro ao Senhor. 2 cordeiros, na verdade, né? Um de manhã e um de tarde. Preparando o povo, mostrando o povo o princípio de estar constantemente oferecendo a si mesmo ao Senhor, negando a si mesmo dia após dia e priorizando o seu relacionamento com Deus. Era isso que acontecia. O povo de Israel, de manhã eles levantavam, a primeira coisa que eles faziam, oferecer o sacrifício ao Senhor. Trabalhava durante o dia. Antes de dormir, o que eles faziam? Oferecia o sacrifício ao Senhor. Deus era a prioridade, Deus era o centro daquela nação, daquele povo, e é assim que Cristo quer ser com a sua igreja. Ele quer ser o centro, e é isso que ele exige da sua igreja, dos seus discípulos, que ele seja o centro das nossas vidas, dia após dia. Vamos continuar aqui. Precisa ir ao tabernáculo. Levíticos 17, versículos 8 ao 9. Diga-lhes também: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Este aqui é o mesmo princípio que nós temos visto nos estatutos anteriores. Qualquer prática religiosa no meio de Israel, existe um método que Deus deu para aquela prática. E as ofertas dos holocaustos só tem uma forma de oferecer holocausto. Não importa se você é judeu ou se você é um estrangeiro. Se você
mora junto com o povo de Israel ou se você está visitando. Se você quiser fazer uma oferta de holocausto ao Senhor, tem que levar ao tabernáculo para fazer. Tem que levar ao lugar que Deus determinou. E aí, novamente, eu vejo Cristo dizendo ao povo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo está tomando este princípio de que só existe um lugar para oferecer holocausto ao Senhor, e ele está dizendo: eu sou o único lugar, o único caminho, a única verdade, a única vida pela qual você pode chegar até o Pai. Se você quer oferecer alguma coisa a Deus, você tem que passar pelo Messias, pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo está tomando este princípio e aplicando a si mesmo. É maravilhoso quando nós entendemos a palavra do Senhor assim, não é verdade? Vamos continuar então. Lemos sobre holocaustos, agora vamos ler sobre ofertas de cereais. As ofertas de cereais são dadas, talvez, como uma expressão de devoção. Elas são feitas de vegetais e outros alimentos e cozidos de acordo com instruções específicas, mas nunca misturados com mel ou fermento, o que faria a refeição estragar. A oferta de grãos é para trazer bênçãos especiais sobre toda a colheita. Farinha, azeite e incenso. Nós estamos agora em Levíticos, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Israel, aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então aqui Deus dá uma provisão para o povo de Israel oferecer uma oferta de cereais ao Senhor. Deus recebe uma parte dessa oferta, Deus se agrada do povo, mas Deus também permite que os seus sacerdotes desfrutem também desta oferta, sejam alimentados por esta oferta. E por ser uma oferta santíssima, ela só pode ser comida pelos sacerdotes, aquele Arão e os seus filhos. Diferente, né? Novamente, para lembrarmos, existiam os levitas, que eram obreiros no tabernáculo, depois no templo, mas eles não poderiam oferecer sacrifícios. Quem oferecia sacrifícios era somente da linhagem de Arão. Arão o primeiro sumo sacerdote, depois o seu filho Eleazar, e depois os filhos de Eleazar e os descendentes de Eleazar que vieram após ele. Então esta oferta de cereais era destinada, após uma parte ser oferecida ao Senhor, o restante era destinada ao sumo sacerdote e aos seus filhos e sua família. Bolos sem fermentos. Levíticos 2, versículos 4 ao 10. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos da melhor farinha, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor.
O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. O sal da aliança. Levíticos 2, dos versículos 11 ao 3. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento, nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. E aí eu me lembro, quando eu vejo aqui Deus instruindo o povo de Israel a sempre incluir sal nas suas ofertas, isso é, temperar as suas ofertas, eu me lembro do ensinamento que o Senhor Jesus deu a nós, aos seus discípulos. Ele falou, olha, vocês são sal da terra e a luz do mundo. Por isso vocês têm que tomar cuidado para não se tornarem insípido. Porque o sal que se torna insípido para nada serve. Ele é jogado no fogo. Então, nós somos as nossas ofertas, né, a nossa vida que nós oferecemos ao Senhor, ela tem que ser de tal forma que ela cause um efeito no mundo. Nossa vida, nossa conduta, nosso caráter, nossos costumes, nossos hábitos, eles têm que ser, novamente, moldados e mudados pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser o sal da terra e também a luz do mundo, e causar mudança, causar um tempero, preservar, né, fazer tudo aquilo que o sal faz. Nós precisamos buscar no Espírito Santo a mudança de vida para sermos estes discípulos que o Senhor Jesus falou. Na lei, na época de Israel, Deus mandou o povo de Israel usar o sal para temperar as suas ofertas, que daria então aquela diferença, né? Aquele tchan, aquela coisa única dessas ofertas que eles estavam trazendo a Deus. Era temperada com sal. Vamos continuar então. Grão para primícias. Levíticos 2, versículos 14 ao 16. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima ponha incenso. É ofertas de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que todas as ofertas que o povo tinha que trazer eram tragas com azeite. O azeite para ungir, né? O azeite para lubrificar, né? Para também, de certa forma, temperar a comida. E o azeite diz respeito à unção, né? A unção de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu entendo que toda oferta, tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor, oferecer ao Senhor, oferecer na casa, na obra do Senhor, na casa de Deus, tudo isso tem que ser ungido. Deus tem que nos ungir para fazermos isso. Nós temos que buscar do Senhor a unção para fazer toda e qualquer obra, porque sem a unção, o nosso sacrifício vai ser em vão. Sem a unção do Espírito Santo, o nosso sacrifício não vai ser o sacrifício, não vai ser a oferta que Deus exige de nós. Esta unção, nós buscamos através da oração. Nós oramos, buscamos, pedimos, e aí Deus nos mostra a direção, Ele nos unge para certa obra, nos capacita para fazer aquela obra, e aí nós podemos fazer, nós podemos oferecer aquele sacrifício, aquela oferta ao Senhor. Vamos continuar aqui. Instruções para sacerdotes. Levítico 6, dos versículos 14 ao 23. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão
a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento em lugar santo, no pátio da tenda do encontro. O comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. É o texto aqui em Números, repetindo, reiterando, nos dando novamente a confirmação do texto em Levítico. E isto também, irmãos, só abrir um pequeno parênteses aqui rapidinho, é uma das coisas que eu gosto deste método que nós estamos seguindo aqui para a leitura da palavra do Senhor. Você viu, nós começamos em Levíticos, E agora nós pulamos para Números. Mas nós lemos um texto em Números que confirma, Ele completa, ele confirma o texto de Levítico que nós acabamos de ler. Se fôssemos ler na ordem dos textos, um versículo após o outro, sem termos esta ligação dos textos, talvez seria um pouco mais difícil para a nossa compreensão. Então, este método aqui, eu acredito que vai nos ajudar a compreendermos melhor o texto da palavra do Senhor. E como sempre, não esqueça, deixa um comentário aqui. Se você tem achado bom este método que nós estamos usando para ler, eu gostaria de ouvir. Se você tem outra perspectiva, outra opinião também, por favor, deixe o seu comentário aqui, porque nós estamos lendo todos os comentários e tentando melhorar o conteúdo de acordo com a opinião dos irmãos, tá bom? E das irmãs. Vamos continuar aqui. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. Agora nós estamos falando das ofertas que Arão e os seus filhos, aquele filho de Arão que for posto como sumo sacerdote, qual é a oferta que aquele homem vai oferecer ao Senhor? Até agora nós lemos sobre as ofertas que o povo de Israel ofereceria ao Senhor. Agora vamos ler sobre aquela oferta única que o filho de Arão oferecerá ao Senhor quando ele for consagrado como sumo sacerdote. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. Então, aqui nós temos um detalhe a mais. A oferta que o sacerdote trazia por si próprio, quando ele estava sendo consagrado a sumo sacerdote no lugar do seu pai, Seu pai já estava bem idoso, estava prestes a morrer ou tinha falecido. O povo de Israel precisava escolher um novo sacerdote. Então ia lá nos descendentes de Arão e escolhia o mais velho ali para assumir o cargo de sumo sacerdote. Aquele homem que estava sendo consagrado, ele tinha que trazer uma oferta de cereais ao Senhor. E diferente das ofertas de cereais que o povo trazia ao Senhor, e o sacerdote oferecia uma parte e ficava com o restante como alimento para si e seus filhos, esta oferta que o sacerdote trazia por si próprio, ele não ficava com parte alguma, ele oferecia totalmente esta oferta ao Senhor por si próprio.
era a exigência, a estipulação de Deus para a consagração do sumo sacerdote. Tipo para cada animal. Números 15, versículos 1 ao 12. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite, e de vinho para libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho, para libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para a libação, traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Vamos continuar aqui. É o último texto que vamos ler. Mesma leis para os hóspedes. Números 15, dos versículos 13 ao 16. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. E como temos dito, né? Um estatuto para todos que quiserem oferecer uma oferta ao Senhor. Um estatuto, tem uma exclusividade aqui na forma como Deus quer ser adorado. E aí, como dissemos anteriormente, né? Tem uma exclusividade também da forma como Deus aceita o homem. Deus aceita o homem agora somente através do seu Filho. Somente através de Cristo Jesus é que um homem pode ser reconciliado com Deus, ter os seus pecados perdoados, receber uma nova vida e ter o seu nome escrito no livro da vida. Só tem um. A exclusividade continua, irmãos. Não é diferente hoje. Deus continua exigindo um método só para irmos até Ele. E este método é o homem, Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês. Por estatuto perpétuo nas suas gerações, vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. E aqui nós estamos vendo a graça de Deus sendo aberta tanto para gentios como para judeus. Este método, estes rituais, estas cerimônias que Deus estabeleceu por estatuto ao povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse ter comunhão com Deus, Deus convida e Ele permite também que o estrangeiro venha e participe também destes atos de fé, para poder também ter comunhão com Deus. Ninguém é excluído, irmãos. Ninguém está sendo excluído aqui. Até mesmo no Antigo Testamento, nas leis que Deus deu a Moisés, Deus permite que o estrangeiro venha e participe também desta comunidade de fé.
E aí nós vemos novamente a promessa de Deus sendo cumprida a Abraão, que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aqui é um pequeno exemplo disso, onde os estrangeiros podem vir e oferecer sacrifícios ao Senhor se eles fizerem do mesmo modo que Deus instruiu ao povo de Israel fazer. Hoje, do lado de cada cruz, nós vemos o cumprimento completo desta promessa que Deus fez a Abraão, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas se elas colocarem a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui o último texto, então. Oferta de refeição grossa. Números 15, dos versículos 17 ao 21. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta. Como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então nós concluímos aqui a nossa leitura de hoje. Que Deus te abençoe pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui dia após dia lendo a palavra do Senhor. E, novamente, não esqueça, se você ainda não se inscreveu, aperte o botãozinho aí de inscrever. Em inglês está subscribe, né? Aí tem o sininho que vai aparecer com as opções. Aí você vai escolher todos ou todas. Aí você vai receber todas as notificações naquele sininho ali em cima. Você não vai perder nenhum vídeo que nós postamos. Também não esqueça de deixar um like, um comentário e o mais importante de tudo, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, né? Qualquer pessoa, pode ser cristão, pode ser ateu, pode ser quem for. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco. E se você tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser algum esclarecimento, pode deixar também nos comentários. Nós vamos responder à medida do possível, amém? Então nós vamos ficar por aqui hoje. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui, continuando a nossa leitura diária da maravilhosa palavra do Senhor, amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.